Você pode se assentar. Deus é bom, obrigado, pessoal da música. Bênção demais estar com vocês. Essas últimas 2 semanas, você que é adepto aí das mídias sociais, né? Você tem visto aí um vídeo a circular na internet falando a respeito de um avivamento, de um tempo de avivamento lá numa cidade dos Estados Unidos, ou numa universidade, não sei, Asbury, é nome difícil. Se você falar esse nome 3 vezes seguidas, você pode orar em outras línguas que já está batizado. Não sei qual que é mais difícil, se é esse nome aí ou se o Smith e o Wigglesworth. Um dos dois é complicado. Mas você tem visto isso aí, e este vídeo circulou o mundo. E me tem chamado muita atenção sobre isso, porque a gente vê um povo adorando a Deus horas e horas e horas e horas e horas seguidas, sem se cansarem, sem som. Glória a Deus. Aleluia. Alguma coisa de errado que não está certo. Agora melhorou. Obrigado. E você vê ali aqueles jovens adorando a Deus ali num quebrantamento muito grande, muito genuíno. E me chamou a atenção algumas coisas. E dentro dessas coisas que me chamaram a atenção, eu percebo que na história, quando a gente vê falar sobre avivamento, queridos, só se aviva algo que está morto. O sentido da palavra avivar é tornar à vida algo que está morto. A igreja precisa de um avivamento? Precisa, irmãos, porque em muita coisa temos estados como que mortos ou amortecidos. Então precisamos ser avivados realmente. Agora, o avivamento, querido, ele passa, não é uma coisa simplesmente coletiva. O avivamento real, genuíno, é algo que é do indivíduo. Porque não existe avivamento coletivo que não aconteça primeiro na vida de uma pessoa. Tem que passar pela minha vida. Então, quando a gente pega e olha aquilo acontecendo lá, a gente fala assim, uau, vamos reproduzir isso lá na nossa igreja. Querido, não tem como reproduzir algo que é do Espírito. A gente pode até experimentar da mesma coisa, mas reproduzir nunca. O Espírito Santo, querido, ele se move na sua multiforme sabedoria, como ele quer. Mas a gente não tem como reproduzir aquilo que é genuinamente do Espírito. Mas nós devemos desejar que nós tenhamos uma vida cada vez mais avivada. E quando você pensa em avivamento, e a gente está falando aqui sobre morte e ressurreição, a gente tem que pensar, querido, que a minha vida, a sua vida, precisa ter uma mudança geral. Se eu estou indo numa direção, eu passo a ir para outra. Porque isso é uma conversão. E eu não estou falando de você simplesmente aceitar a Jesus ou acreditar em Jesus. Eu estou falando que, inclusive, eu e você, que já somos crentes no Senhor Jesus, tenhamos uma reviravolta na nossa vida a ponto de termos totalmente ela mudada. E quando eu me encontro com os outros irmãos, passa a ver o reflexo da minha vida íntima com o Senhor, que é uma vida de arrependimento de obras mortas, que é um arrependimento que transforma a minha vida de dentro para fora. Aquilo que está fora
vai ser reflexo daquilo que está por dentro. Vocês vão continuar me amando até o final do ano. Tenho certeza disso. Mas eu sei que às vezes esse tipo de pregação, querido, às vezes não é muito confortável. E às vezes as pessoas ficam assim meio constrangidas. Mas eu quero te encorajar a continuar me amando até o final desse culto. Mas se nós não tivermos uma mudança genuína de vida na nossa vida íntima com Deus, nós nunca veremos um avivamento coletivo como experimentado na Rua Azusa e outros tantos que nós vemos na história da igreja. Nós precisamos mudar nosso estilo de vida na intimidade. Nós precisamos nos arrepender das nossas obras mortas, dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender e voltarmos à prática daquilo que realmente muda vidas, que é uma santidade, uma consagração ao Senhor, já nas primeiras horas do dia, todos os dias. Não é uma coisa de um evento. Eu não tenho que esperar o próximo evento de casais. Eu não tenho que esperar o próximo evento de mulheres. Eu não tenho que esperar a próxima conferência. Eu não tenho que ficar esperando eventos em eventos em eventos, mas eu tenho que mudar a minha vida todos os dias. Porque só assim, querido, eu vou fugir das paixões da carne e me aproximar do Espírito do Deus vivo. Amém, irmãos? Aleluia. Interessante que a palavra de Deus nos inspira a observarmos os pássaros. Não é verdade? Sim ou não? Se você estiver tenso, se você estiver ansioso, não fique ansioso. Vai ver os passarinhos, porque os passarinhos tem em qualquer lugar do mundo. Sim ou não? Se falar assim para você, vai lá procurar, vai ver a girafa. Você vai ter que ir lá na África do Sul para poder ver. Mas se você falar, vai ver os passarinhos, né, nós temos ali um especialista em pássaros, né, o Rafael, pós-graduado em passarinhos. Não é isso? Glória a Deus. Sabe tudo de passarinho. Excelente observador. Você vai ter com os passarinhos, observe, você vai ficar sem estresse. Ele estava me ensinando um dia aí que quando ele estava lá no Rio de Janeiro, estressado, ele ia lá ver os passarinhos. Ia lá na feira, fazia umas catiras, fazia umas trocas de pássaros e estava tudo certo. Relaxa, o indivíduo fica relax, ou não é? Se você quer ficar relax, não vai assistir o jogo do Flamengo em Marrocos. Porque você fica estressado. Você fica estressado com a FIFA, que muda o jogo na hora, um dia antes do jogo ela muda. Mas sabe que em Marrocos, Deus falou muito comigo a respeito de alguma coisa, não foi para ver passarinho, mas uma coisa que eu só vi lá. Tem em outros lugares do mundo. E olha, eu queria que, se pudesse colocar aí para mim, por favor, aquela imagem ali. Tem aí? Olha só. Glória a Deus. Olha ali. Ô, gente, aquilo ali sou eu. Olha só, pagando mico. Lá em Marrocos, ó. Esse cavalo é diferente, é verdade. Quem sabe o que é aquilo ali? Não é camelo. Peguei você. Isso é um dromedário. Eu aprendi que dromedário tem uma corcova. E o camelo tem duas. Ó, tá vendo? Quanta coisa você aprende. Tá ali, ó. Eu em cima do pai, a Liz em cima da mãe e atrás ali, vindo ali, o filhotinho. Olha que bacana. Enquanto eu estava andando de camelo, que esse camelo aí é dromedário, eu aprendi algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Amém? Amém? Glória a Deus.
Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 1, por favor. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 1. E o verso também de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios 1, 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês a respeito de sabedoria. Que eu vi, sabe, sentado naquele camelo, naquele dromedário, algumas coisas que foi saltando no meu coração, e a gente ia passando ali por um deserto, ali, eu e Lisiane, sentado naquela almofada, naquela cela, sei lá como é que chama aquilo, mas algumas coisas saltaram no meu espírito muito forte para compartilhar com vocês. A primeira coisa é o seguinte: para você andar de dromedário, você precisa fazer pelo menos 1 ano de ginásio. Numa máquina chamada extensora, Arthur. Hã? Adutor aí? Abdutor. E é aquela que você abre a perna assim. Porque, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Aquele lugar que você senta é largo demais. E você fica 1 hora andando com a sua perna assim, ó. Na hora que você desce daquele dromedário, nem o SUS, nem o INEM faz a sua perna voltar para o lugar na hora. Você vai ficar pelo menos uns 15 minutos andando atrás do guia assim, ó. Então faz um ginásio, vai para o ginásio, se exercita lá para poder dar você ter uma musculatura melhor, um fortalecimento muscular melhor aí nas pernas para poder dar conta do dromedário. Mas eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendi. A primeira coisa que eu vi lá nos camelos lá, que eu aprendi com o guia, perguntando as coisas e observando ele, e observando o estilo de vida dele, dos camelos ali, Deixa eu só falar para você, camelo é camelo e camelo dromedário. Tá? O nome científico é camel, não sei o que lá das contas para um, e camel, não sei lá das contas para outro. Então eu vou chamar de camelo só para facilitar aqui minha linha de raciocínio, tá bom? Estamos combinados assim, mas você já sabe que é dromedário. É igual o irmão que foi pregar em Deuteronômio, né? Não dava conta. Abra sua Bíblia em abre em Êxodo, que é mais fácil. Então você vai aí no camelo aí, porque falar dromedário toda hora está difícil. Então, os camelos, eles podem beber até 200 litros de água num dia. O comum é que bebam cerca de 30 litros de uma vez. Uau! É muita água para o bicho beber, hein? 30 litros de água. E abre comigo lá em João capítulo 4, verso 7. O que eu aprendi com isso? Com essa quantidade de água que ele bebe? João capítulo 4, verso de número 7. A palavra de Deus diz assim, João 4, 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. De onde? Do poço. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos.
Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aleluia! Olha para mim aqui um pouco, irmão. Aqueles camelos, eles precisam de beber água. Por quê? Porque o deserto é escaldante, querido. Na jornada da vida dele, ele precisa beber água para suportar as pressões atmosféricas, o calor, as adversidades do deserto. E aí eu olho para a nossa vida cristã, para a minha vida e para a sua. Nós precisamos, nós dependemos de água. Além dessa água aqui, ó, nós precisamos da água do Espírito, querido. Nós dependemos dessa água. Por quê, querido? É essa água que vai nos fortalecer para a jornada. Você diariamente, querido, na hora que você acorda, começa a sua jornada ali. E aí vem as adversidades, vem o clima, vem a crise, vem tudo conspirando contra a sua vida. E você precisa estar fortalecido no Senhor, na sua palavra, para poder passar por aquele tempo difícil. E aquele tempo difícil que porventura você passe, você precisa estar bem armazenado de água para suportar. Sem a água do Espírito, querido, você não consegue. Sem a água do Espírito, você não pode. Mas com a água do Espírito, você pode. Com a água do Espírito, você consegue. Porque ela é a provisão necessária para você passar por um momento difícil. Quando você, de manhã cedo, você faz a sua devocional. Pastor, posso fazer a minha devocional à noite? Pode, não tem problema nenhum. Só que em vez de você ruminar a palavra durante o dia, você simplesmente vai dormir. Ao passo que se você faz na primeira hora da manhã, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, né, dona Laila? Bom dia, bom dia, bom dia. Quando você pega e se submete à palavra e ao Espírito Santo logo no amanhecer, querido, você tem um armazenamento especial para aquele dia. E na hora que for necessário, você tem de onde tirar e o que tirar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Outra coisa interessante que eu aprendi. Eles sempre são estimulados a andarem em uma caravana com os membros de suas famílias. Assim, pai e mãe ensinam os filhotes a marcharem juntos. Provérbios capítulo 22, verso 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eles estimulam, querido. Ninguém estava andando naquele filhotinho que eu mostrei para vocês. Eu estava sentado num macho, a Liz estava sentada na fêmea, e o filhotinho amarrado aos dois, para que aquele filhote pudesse já aprender desde cedo como é que é andar em caravana. Sabe, amados, nós precisamos aprender a andar em caravana. Eu estou falando com você, meu lindo, minha linda. Você não pode viver sozinho. Você precisa depender dos outros irmãos também. Amai-vos uns aos outros. Orai uns pelos outros. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Não dá para a gente achar que eu posso viver a minha vida isolada. Não preciso congregar. Não preciso congregar. Quem te disse isso, irmão? Ah, pastor,
Mas na igreja tem muita gente hipócrita. Bem-vindo! Tem lugar para você também. Cabe! Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O melhor lugar para você ter a sua vida transformada é na igreja. Onde você acha que um ladrão pode receber uma instrução da palavra de Deus e ter a sua vida transformada? É na igreja. Onde você acha que um hipócrita pode receber uma palavra que transforme a vida dele a ponto dele deixar de ser hipócrita e passa a ser uma pessoa completamente fiel a Deus e a sua palavra? É na igreja, irmãos. Então o lugar dessas pessoas é aqui no nosso meio. Ainda que nós possamos, às vezes, querer, no conforto da nossa existência aqui, a gente tem, às vezes, parece aqueles peixes, né? Até o porco-espinho mesmo, que pega e pum, baiacu. E os porcos-espinhos também tem aquele negócio. E a gente fica espetando uns aos outros. Não é bom que seja assim, irmão. Aqui é lugar, querido. Aqui é o lugar para você. Aqui na igreja, querido. Eu estou falando da igreja, do organismo vivo do Senhor Jesus. Independente se é o Verbo Porto, se é a Batista do Povo, se é a Presbiteriana da Lagoa. Não quero saber. O que importa é que precisa ser, irmão. Igreja. Porque você, junto com o outro, querido, vai poder ajudar o outro. O amigo, ele anda junto. Sabe, é importante você instruir o seu filho, e ele jamais se desviará dele, como eu falei aqui, como nós lemos aqui. Mas é importante nós pensarmos e abrirmos um pouco mais a nossa cabeça, como família, que somos. Vamos andar em caravana. Ninguém fica para trás. Oh, aleluia, o que é isso? Ninguém fica para trás, irmão. Agora, isso não pode ser uma coisa que é só do pastor. Você tem que entender que você é a igreja. Essa igreja é sua, não é minha. Então, quando você percebe, irmão, que tem alguém ficando ao longo do caminho para trás, ei, não espera por mim, não. Vai você, meu lindo, e resgata aquela pessoa que você percebeu que está longe, que às vezes eu nem percebi. Mas você percebeu, se você sentiu falta dela, vai você atrás dela. Resgata esse irmão. Aleluia. Nós estamos aqui para andar em caravana. Por isso, se conecte, se ligue ao outro irmão, se ligue à outra irmã, se ligue ao grupo de jovens, se ligue ao grupo das mulheres, se ligue aos pastores, se ligue ao seu líder, se ligue nos departamentos da igreja, se conecte de alguma forma. Tem lugar para você aqui, irmãos. Aleluia. Alguém disse assim, né? Eu não vou me oferecer para participar do louvor, não, porque o louvor já está completo lá. Tá não, irmão. A maioria deles toca todo domingo. Não tem descanso. Precisa de você, irmão. Se você toca, se disponibilize. Se você canta como eu, passe longe do louvor. Vai para a comunicação. Vai para o diaconato. Vai para as crianças. Porque senão o povo foge da igreja se começar a cantar igual o pastor canta. É complicado, rapaz. Ele é desafinado até para bater palma. Eu fico tentando acompanhar ali o ritmo, mas não tem como, rapaz. Não, eu vou as 3 primeiras certinho
quarta eu já desandei, já estou atrapalhando, todo mundo está à volta ali. Se conecte, irmão. É importante você se conectar. Cada um na sua unção, né? Cada um no seu quadrado. Se conecte de alguma forma, para que você seja mais um a ajudar o outro. Não ache que você não tenha nada para oferecer, querido. Você tem alguma coisa para oferecer. Você tem alguma coisa para oferecer. Sabe? Não ache que você puxa vida, eu não tenho nada, eu sou assim, eu sou o mais humilde de todos os servos. Não, irmão. Seja o mais humilde servindo, amando. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendi lá com eles. As corcovas dos camelos. Camelos possuem duas, dromedários possuem uma. Você sabe de que é composta aquela corcova ali neles? Quem sabe? Água, né? Não é isso? Quem falou água? Ninguém falou água? Não. Aquilo é gordura. É a energia dele, seria mais o cupim, né? É a energia armazenada dele. Aquilo ali faz assim, ó. Dependendo da jornada, sabia que diminui e aumenta? Ó, dependendo da jornada. Ele é um acúmulo de gordura, um acúmulo de energia para ele gastar durante a jornada dele. Olha que interessante. E à medida que, dependendo da jornada no deserto, se for uma viagem muito longa, ele vai queimando aquilo ali e vai diminuindo a corcova. Ó, bacana isso, né? Achei fantástico. Efésios capítulo 6, por favor, abre aí comigo. Efésios, capítulo de número 6. Aleluia. Verso de número 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. E aí, se você pegar e continuar a ver o que é essa armadura de Deus, e eu conclamo você a continuar lendo aí comigo. Verso 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Querido, andar em verdade, querido. Nós temos que andar em verdade. O que é verdade? A verdade é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele nunca nos pediu para nós fazermos juramentos. Nunca. Mas Ele nos ensinou a dizer sim, sim e não, não. A verdade é a palavra. O Senhor Deus nos diz, através que o Senhor Jesus diz assim, fala assim, olha, eu vou para junto do Pai, mas eu enviarei outro Consolador da mesma espécie, o Espírito Santo da verdade. E Ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Justiça, querido. Couraça da justiça. Oh, irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos salvou e nos fez
justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, fala: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E ele segue: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Irmãos, não é o evangelho da guerra, é o evangelho da paz. Sabe, nós temos que ser, querido, irmãos uns dos outros, que nós promovamos paz e não guerra. Evitando conflitos desnecessários, irmãos. Nós não temos que ser conflituosos, mas nós temos que ser pacificadores. Esse é o evangelho que alcançou a sua vida. E esse evangelho precisa ser passado para outros, de maneira que as pessoas vejam paz. Vivam paz. Hoje nós vemos uma tempestade nas emoções das pessoas. A cabeça das pessoas está um verdadeiro turbilhão. Por quê? Porque falta paz. Agora, por que falta paz? Porque entra tudo, menos a paz. Entra tudo, menos o pacificador. Entra tudo, menos a palavra de Deus. Querido, onde não há a presença de Deus, vai haver a presença de guerra. Alguém certa vez disse que anos atrás na Colômbia fizeram um trabalho lá muito interessante nas comunidades da Colômbia para acabar com o narcotráfico. E uma das grandes estratégias que eles tiveram, e durante muito tempo tiveram um bom êxito, foi subir o exército, estabeleceu uma guerra contra o narcotráfico, mas manteve lá em cima uma ocupação daquele lugar, no alto daquele morro, uma ocupação, fazendo com que aquela ocupação não permitisse que os inimigos pudessem voltar a ocupar aquele lugar. Sabe, irmãos, depois que você recebe a injeção da palavra de Deus, depois que você recebe a informação da palavra de Deus, querido, você tem que se blindar todos os dias para que o inimigo não encontre oportunidade de entrar de novo. E de novo, e de novo. Não, querido. Alguém disse assim, que o pássaro pode até sobrevoar sua cabeça, mas fazer o ninho ele só faz se você permitir. Nós devemos, de qualquer forma, queridos, na palavra de Deus, rechaçar toda a artimanha de Satanás que intente em trazer guerra e confusão para a nossa mente. Mas nós devemos permanecer firmes, inabaláveis na palavra de Deus, promovendo o evangelho da paz, pacificar. Aleluia. E ele continua: embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ei, como que chega a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o que é embaraçando o escudo da fé? É você colocar em prática essa fé que entrou no seu ouvido. Porque a fé que entra no seu ouvido, ela só se torna fé efetivamente quando ela sai da sua boca e do seu corpo através de atitudes concretas que fazem com que essa fé tenha uma voz ativa. Nós precisamos falar a palavra, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós cremos.
O Senhor Jesus, ao ser tentado no deserto, ele não falou palavra de sabedoria humana contra a voz do diabo, mas ele usou a própria palavra de Deus para se fazer vencido, para se fazer vencedor sobre toda a artimanha de Satanás. Amém. Nós devemos falar a palavra. A enfermidade bateu na sua porta lá da sua casa. Chegou a enfermidade. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Oh, meu Deus, se acabou tudo. Agora eu estou enfermo. E agora? O que eu posso fazer? Quem poderá me salvar? Não, irmão. Fale a palavra. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Ele nos enviou a sua palavra e nos livrou daquilo que era mortal. Eu sou livre. Eu viverei porque o Senhor Jesus enviou. O Senhor Deus enviou a Jesus para que eu fosse livre, para que eu fosse sarado. O que mais que diz? Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, aleluia! Meu Deus! Enfermidade bateu na porta? Pode bater. Mas na hora que você abrir a porta, você fala a palavra. Ei! Fale a palavra. Eu sou sarado e curado pelas pisaduras de Jesus. Aleluia. No meu corpo opera vida. E vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, sem a palavra de Deus, nós não podemos nada. É a palavra de Deus, querido, quando você pega ali, nós estamos ali vivenciando um certo drama, com aquela mesa de som maravilhosa que Deus nos deu. Graças a Deus por aquela mesa de som digital. A gente tinha uma analógica desse tamanho, maravilhosa, muito boa, graças a Deus por ela. E aí compramos uma digital menorzinha, que tem muito mais recursos e funcionalidades. Mas se não pegar e estudar o manual, nós não vamos aprender a mexer nela nunca. Não vai. Porque o manual nos ensina corretamente como operar aquela máquina. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus que vai ter agora um curso para isso, para operar aquela máquina. Tem que aprender, tem que adquirir conhecimento para operar um equipamento daquele. Quando você está dirigindo o carro e acende uma luz amarela lá no seu painel, ou vermelha no seu painel, o que você faz? Você corre no manual para poder ver. Ó, é a rebimboca da parafuseta. Sabia desde sempre. Irmãos, nós temos o nosso manual, que é a palavra de Deus. E quando nós pegamos essa palavra, querido, colocamos para dentro, em algum momento nós iremos utilizar. Em algum momento vai ter uma circunstância para que nós possamos utilizá-la. Amém? Talvez você até não lembre muito bem como é que é aquele versículo mesmo, supletivo. Aí você pega, vai puxando, o Espírito Santo pega e te lembra. E você busca lá e você acha e descobre. Sim ou não? Sim. Aleluia. E você puxa lá de dentro a palavra. Amém? Amém.
com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, glória a Deus. Quarta coisa que eu aprendo. Eu achei muito interessante. Foi que nós chegamos lá no deserto e para subir naquele camelo, ele já estava ajoelhado. Estava lá numa posição ajoelhada. Aí ele foi, chamou a gente, o guia, nos ajudou a subir naquele camelo, demos uma quase 180 graus na perna. Uma maravilha, irmão. 1 hora andando no deserto naquele trem. É muito bom, mas quando deu 15 minutos que a perna estava assim, eu já queria que ele voltasse. E eu só assim no relógio. Gente, ainda falta 45 minutos que ele vai andar aqui no instante. Mas a gente vê, ele estava ajoelhado. Andamos, demos uma volta de 1 hora, quando nós voltamos, primeira coisa que ele fez, botou o bicho para ajoelhar de novo. E ele ajoelhou. Ó. Não é? É aquele momento que você quase cai, né? Que o bicho dá uma ajoelhada da hora para pum. E se você não está atento, você passa por cima do pescoço dele. Dá um susto, irmão. E ele ajoelha com as patas da frente primeiro e depois com as de trás. Aí você toma aquele solavanco para frente e toma outro para trás e não tem cinto de segurança para te segurar, irmão. O negócio é complicado. Hã? Ele está seguro. Sei que não presta atenção para você ver, né? Mas eu achei interessante que a postura dele de estar sempre ajoelhado ali, até comendo, ele está ajoelhado comendo. Delícia esse capim seco. Ele está ali ajoelhado, ruminando. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 diz assim: orai sem cessar. Em Judas capítulo único, verso 20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Aleluia. E abre comigo em Filipenses capítulo 2, verso 5, por favor. Filipenses capítulo 2, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dobrar o joelho, querido, simboliza a nossa humildade diante de Deus e da sua palavra. Ao curvarmos diante dele, querido, ao nos prostrarmos diante dele, nós estamos reconhecendo a soberania dele. Sabe, nós temos que ter essa postura no nosso dia a dia, em todo o tempo, de estarmos não com os nossos joelhos
naturais curvados, porque não dá, a gente tem coisa para fazer. Mas nós temos que estar como que ajoelhados espiritualmente. Numa posição de servo, assim como Jesus estabeleceu um modo de ser para mim e para você. Ele não usurpou o lugar de Deus, o ser igual a Deus, querido. Sabe, irmão, isso me ensina muita coisa. Isso me ensina que eu e você, querido, podemos e devemos viver uma vida de entrega ao Senhor, de renúncia ao Senhor. Nós não estamos numa disputa aqui. Quem é a melhor igreja, quem é o melhor pastor, quem é o melhor líder, quem é o melhor membro. Nós estamos aqui correndo a nossa carreira que o Senhor propôs a cada um de nós individualmente. E nessa postura, querido, eu e você temos que preferir o outro em honra. Vem cá, por favor. Não, tenha bondade. Mateus, você foi o precursor lá do deserto dos camelos. Tenha bondade. Tenha lugar de preferência. Percebe, irmãos? Se nós estamos pensando, e aí eu volto lá no início da ministração, se nós estamos pensando em avivamento, nós temos que começar a pensar nessas coisas. De nos enchermos da palavra, de nos humilharmos, de nos prostrarmos diante da soberania dele. Que ruja o leão, que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus, querido. Nós temos que voltar os nossos olhos, nós temos que voltar o nosso coração para Deus e o Senhor, Deus, o Senhor da palavra. Nós temos que voltar para Ele, querido. Não dá para a gente achar que o avivamento só acontece lá nos Estados Unidos. Não, querido, nós estamos a ponto de vivenciarmos o maior avivamento da história. É a chuva dos últimos dias que está para acontecer a qualquer instante. Mas isso não vai acontecer somente na multidão lá. Vai acontecer na minha vida e na sua vida, na nossa intimidade, lá dentro do nosso quarto, onde ninguém vê. E quando nós chegarmos na igreja, quando nós chegarmos na sociedade, querido, a sociedade e a igreja vão desfrutar daquilo que aconteceu na nossa intimidade, querido, com Deus. Aleluia. Deseje isso, irmão. Deseje esse avivamento sobre a Europa, mas comece desejando sobre a sua própria vida. Comece a se consagrar um pouco mais. Queria pedir o pessoal do louvor para vir para cá. Comece a se consagrar um pouco mais. Se entregue um pouco mais. Você pode. Você pode. Você pode fazer mais, você pode fazer melhor. Eu estava ali no louvor, quando o Cleferson virou e falou assim, você pode fazer melhor. Sabe, nós podemos cantar melhor, nós podemos adorar melhor, nós podemos ter intimidade melhor, nós podemos ter uma devocional melhor, nós podemos ser melhores do que nós somos, querido, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós reverenciamos a Ele, quando nós reconhecemos a presença dEle. Amém. Aleluia. Para que a glória venha, nós temos que preparar o ambiente. Para que a gente desfrute de uma glória maior, nós temos que preparar um ambiente. Aleluia. Tudo isso é reflexo, querido. O que a gente está vivendo é reflexo daquilo que ainda vai vir. Daquilo que virá. Irmão, só uma coisa. Se nós queremos uma igreja de 300, 400, 500 pessoas, nós podemos continuar aqui? Não pode, irmão. Se eu creio que vão chegar a 300, 400, 500, 600, 700 pessoas, querido, eu não posso estar num espaço que cabe só 96, 91, se não me engano. Simples assim.
porque é impossível colocar um em cima do colo do outro. Não dá. Não tem como. A gente precisa largar as tendas. Precisamos ir para um espaço maior. E nós iremos para um espaço maior. Esse espaço aqui foi muito bom durante muito tempo, mas tchau. Assim também é na nossa vida espiritual. Se nós queremos expandir, nós precisamos dar tchau para o estilo de vida que eu estava vivendo até ontem e abraçar um novo estilo de vida. Um estilo de vida no qual o Senhor se torne a pessoa mais importante. Que você se renda, que eu me renda totalmente a Ele. Totalmente a Ele. E eu vou encerrar só citando uma passagem e que muito me inspira. Está lá em Gênesis capítulo 24, narra a história do casamento de Isaac e de Rebeca. Não havia ali uma esposa para Isaac. E Abraão, já preocupado com a sua descendência, ele pega e solicita que o seu servo, Eliezer, pudesse ir buscar uma mulher que fosse por nora, da terra, da parentela dele. E Eliezer vai e chega num poço, e ele sabe que chegar naquela hora no poço significa que mulheres, donzelas, iriam lá até aquele poço para tirar água. E ele faz uma oração ali para saber qual a mulher que seria a escolhida. E ele fala: Senhor, aquela que der de beber a mim e aos meus camelos, essa será a mulher. Então Rebeca chega. Rebeca chega no poço e pega o seu cântaro e dá de água de beber para Eliezer. E ele bebe água. E aí ela fala assim: eu vou dar água agora para os seus camelos. E ela vai ao poço. Eliezer partiu com 10 camelos, uma caravana de 10 camelos. Cada camelo, quantos litros de água por dia? Até 200. Mas de uma única vez, 30 litros. Suponhamos que ela só retirou a quantidade para uma única vez, 30 litros. Vezes 10 camelos eram 300 litros. Um balde de água, provavelmente 5 litros. E aquela mulher descia ali para puxar água do poço. E novamente puxava, eu não sei se tinha manivela ou se era no braço mesmo, no muque. Não sei, mas tanto faz se fosse numa manivela ou se fosse no muque. Cada vez que puxava era um balde de 5 litros. Quantos baldes ela puxou? 60 baldes. E deu de beber a todos os camelos de Eliezer. Sabe, irmãos, se você quer passar por uma nova etapa na sua vida, como Rebeca quis, está na hora de você começar a reclamar das coisas, das circunstâncias, da adversidade, dos problemas.
da falta de tempo e arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Sai do seu lugar de conforto. Não tem desculpa, uma mulher, com todo respeito às mulheres, mas meu irmão, $5 deu para um, puxa mais outro, mais 5 litros, 60 vezes esse movimento, irmão. É uma mulher para casar. Admirável. Você tem que ser admirável aos olhos do seu Senhor. Como? Arregace as mangas. Pare de inventar desculpas. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei se vai dar certo. Ah, eu não sei isso. Ei, irmãos, você só vai saber se vai dar certo se você fizer. Se você sair do seu lugar de conforto, arregaçar as mangas e começar a colocar em prática os planos e propósitos que Deus trouxe para a sua vida nesse tempo. Esse tempo é um tempo novo para a sua vida. Esse tempo é um tempo que você precisa. Ei, eu vou trabalhar um pouco mais. Eu vou fazer um pouco mais. Eu vou me dedicar um pouco mais. Eu vou fazer melhor do que eu fiz ontem. Esse tempo é um tempo para você fazer diferença, irmãos. Oh, aleluia. Em meio à crise, em meio à pressão, em meio à adversidade, em meio às circunstâncias, quem fará a diferença é aquele que decidiu não se abater. Pode vir o que vier. Eu estou cheio da palavra. Eu estou cheio do Espírito. Por quê? Porque eu sou o cara? Não, querido. Porque eu me submeti ao cara. Eu me submeti ao Senhor Jesus. Eu me submeti à sua palavra. Eu me submeti ao Espírito Santo. Você precisa entender isso. Para a sua vida mudar de fase, para você mudar de patamar, você precisa se submeter ao Senhor da palavra. Submeta-se. Entregue-se. Saia do seu lugar de conforto. Aleluia. Aleluia. Você pode. Você tem dentro de você todas as ferramentas necessárias para você mudar de fase. Tudo que você precisa, o Senhor Jesus já depositou dentro de você através do Espírito Santo. Ele é que te capacita, Ele que te dá graça. Graça é muito mais além do que favor imerecido. Graça é a capacidade divina para me dar habilidades para fazer aquilo que eu naturalmente não poderia fazer. E essa graça está disponível. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você nessa manhã. E eu quero dizer para você, querido, você tem mais gordura para queimar do que você possa imaginar. Você tem mais energia dentro de você que você possa imaginar. Há uma energia do Espírito Santo de Deus
disponível em você para fazer você ir numa jornada até mais longa, até mais adversa, mas está disponível já dentro de você, porque tudo aquilo que você precisar, Deus já providenciou, já está em você. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu povo. Eu lhes dei a tua palavra, Deus, e agora eles vão colocá-la em prática. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o teu Espírito Santo, que habita neles, possa pegar junto neles, ó Pai, para encorajá-los, para exortá-los, para que eles possam viver no presente século uma vida mais rendida, uma vida fora da zona de conforto, entregue ao Senhor para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles nesse tempo, em nome de Jesus. Que haja sobre eles um despertar de um avivamento pessoal, que haja um despertar para uma intimidade maior com o teu Espírito e com a tua palavra, que haja uma dependência tal do Espírito Santo, que eles possam ser guiados pelo Espírito em todo o tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.